Fala galera, Reginho na área, bora para mais um vídeo do canal. E aí, o que será que houve, hein? Imprudência ou acidente? Acidente ou imprudência? Bora pro React. O dono desta Porsche, segundo testemunhas, é um influenciador digital ligado ao mundo fitness, muito famoso, com quase 4 milhões de seguidores. Estava dando um rolê ali pela zona sul de São Paulo. Essa via, você falava há pouco, que ela é muito movimentada. É sim. Ali desemboca a rodovia Anchieta. Então, aquele caminhão pesado que sai da Anchieta e segue em direção às rodovias Dutra, Fernão Dias, por exemplo, passa por ali. Final de semana, um trânsito muito intenso no bairro do Ipiranga também, ali o bairro vizinho da Moca, o acesso à Avenida dos Estados em direção ao ABC Paulista. Então, com certeza, ele estava, segundo testemunhas, uma velocidade incompatível com a via, em meio a um trânsito bem carregado. Basta ver aí que ele acertou 3 motociclistas e 2 motoristas. Um carro à frente ali menorzinho ficou com a traseira totalmente afundada. Mas me chamou a atenção isso que você falou, Marcelo Moreira, influenciador do ramo fitness, que tem mais de 4 milhões de seguidores. É pessoal, o negócio foi feio, hein? Esse acidente do Giga aí. Atingiu aí 3 motociclistas e 3 carros e 2 motociclistas. A motinha, como a gente pode ver aqui, ficou bem feia no poste. Acho que foi arremessada contra o poste, né? E a outra moto que parece que também. E os carros ficaram meio ali no meio da pista ali, né? Um ficou com a traseira bem detonada, o outro com a lateral. Bora acompanhar aí. Marcelo Moreira, trabalhamos juntos há muitos anos, eu tenho certeza que o Moreira já tem quem é esse influenciador. Já deve ter o nome dele e tudo mais, mas não vai falar até a confirmação, porque é assim que o Moreira trabalha, que todos nós trabalhamos. Mas quem trouxe essa informação aí, Moreira, que seria um influenciador digital aí do ramo fitness? O nosso Ricardo Claro, repórter cinematográfico experiente, que está lá com a equipe do Motolink, conversou com testemunhas, exatamente. Inclusive, quando ele estava ali, esse influenciador digital disse que iria arcar com as despesas, ele estava lá, as pessoas viram. Das vítimas, exatamente. Mas quando chegou a equipe de reportagem, ele entrou numa viatura e foi levado para a delegacia ali da região, 16º DP, na Vila Clementino, zona sul de São Paulo também. E de novo, Moreira, aqui a gente não vai condenar ninguém. Pode ter sido um acidente, de confundiu ali os pedais, não enfraquece em nada, claro, a gravidade das vítimas, que eu vou querer saber logo na sequência. Imagina o susto, né? Imagina o susto do cara, tipo, não só em ter causado, né, ter causado ali o acidente ou a imprudência, não sei, mas em ter envolvido outras pessoas, né? E no caso foram aí os três motoboys, né? 3 motociclistas e os 2 carros. A cabeça do cara deve estar a 1000 agora. E pode ter sido um acidente. Ali não há espaço para alta velocidade, como destacou bem o Marcelo Moreira. Ali é uma via de 50 km por hora. Dá para ver aí que o trânsito é intenso, não só em razão da ocorrência, que aí, claro, o tráfego fica reduzido, mas ali já é uma via de congestionamento. Ali já é uma via que você não consegue andar muito rápido. Então, se andou muito rápido, aí gera imprudência. Aí se torna um crime. Aí sim se torna um crime. E pela imagem que a gente está vendo aí do Ricardo Claro, olha a moto como é que ficou. Ô Moreira, onde que é a frente, onde que é atrás aí dessa moto? Ali é o guidão, acabei de ver. Volta lá na imagem da moto. Consegue aí, Didico, junto com o Michel? Volta a imagem da moto na tela cheia. Pô, olha o estrago que fez nessa moto. Se já tem informação, ô Moreira, se essa Porsche era blindada ou não? Não tem essa informação, mas é impressionante ver a imagem desta moto aí, uma scooter. Com certeza ela recebeu um forte impacto ali na traseira de um carro que não vinha. O repórter brisou, hein? Porque dá pra ver nitidamente onde que é o guidão tá na frente, a roda na frente com o garfo ali. E a traseira tá meio que danificada porque o impacto foi atrás, né? Mas olha o guidão lá, próximo do banco, do próximo poste. O guidão tem a maçaneta, na frente tem o garfo. Eu não entendi de moto, não. A uma velocidade de 30 a 40 km por hora, que é o compatível, que é o permitido ali naquela via. Seria importante a gente ouvir aqui a Polícia Militar. Agora se torna importante, já era importante, agora se torna ainda mais importante, porque eu não tinha reparado a situação dessa moto,
Ó, essa é a outra moto atingida. Então, ó, com calma para a gente conseguir entender todos os veículos atingidos. Acho que um até já foi retirado. Então, esta moto aí, a vítima está ferida. A outra, cadê a outra? Esta foi a mais danificada. Pode ter sido ou a primeira ou pode ter batido no poste ou eventualmente em um outro carro, porque ela está totalmente destruída. E este é o Honda Civic que foi levado pela lateral. Então, provavelmente aí o Porsche ele bate nas duas motos e na sequência vai levando esse Honda Civic que só para no muro. E para um carrão desse, que já é pesado pelo estilo dele, já é pesado, para estourar os airbags, a pancada foi feia. A pancada foi feia. Moreira, atualização do estado de saúde dessas 5 vítimas aí, Moreira, já tem? Ainda não, Garrafa, a gente está levantando, inclusive o capitão Simões vai falar com você, ele que é da comunicação social da Polícia. A gente vai para outra matéria que também pegou trechos importantes aí desse caso aí, do acidente do Giga. E o bizarro que o pessoal fala assim, os repórteres, né, mais uma Porsche, porque ultimamente aí vem acontecendo muito acidente com Porsches, né? Não só com Porsches, mas com influenciadores também. Foram 2 carros, né? Vamos aqui para São Paulo falar com a Camille Ones, porque na tarde de ontem o influenciador e fisiculturista Fábio Giga perdeu o controle do carro e bateu em outros 4 veículos na zona sul de São Paulo. Camille Ones se junta a nós aqui e conta pra gente os detalhes envolvendo esse caso com essa Porsche. O que aconteceu exatamente, Camila? Oi, Paula, muito bom. E nessa reportagem, nessa matéria, mostra exatamente a imagem que ele vem, né? Que ele perde o controle, bate na mureta ali, na divisão ali do Minhocão e vem de frente e acerta os motociclistas. E ali pela outra câmera, logo dá pra ver. Depois que ele bate na mureta, acerta ali, né? Acho que 2 motociclistas, não sei se foram os 3 praticamente. E ele já perde o controle, vai lá pra esquerda e acerta um dos carros. Eu acho que foi o que pegou na lateral. Depois deve ter pego no outro, acho que foi um Palio, se eu não me engano. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, mais um acidente envolvendo uma Porsche aqui na capital paulista. As causas desse acidente ainda estão sendo apuradas, investigadas, mas fato é que ontem à tarde o Fábio Giga, que é um influenciador do mundo fitness, fisiculturista, ele se envolveu nesse acidente. Pelas imagens é possível ver que ele perde o controle da Porsche, acaba atingindo um muro ali na Avenida das Juntas Provisórias, que fica na zona sul aqui da capital paulista. E aí é possível ver que ele atinge outras pessoas, veículos e motos. As pessoas que foram atingidas, de acordo com os advogados de Fábio Giga, elas foram atendidas e levadas para unidades de pronto atendimento. Foi realizado o teste do bafômetro, que constou negativo para a ingestão de bebidas alcoólicas. A gente, inclusive, tem a nota da defesa de Fábio Giga e a gente vai lê-la aqui alguns trechos. Menos mal, né? Ainda bem que não tava no uso alcoólico aí, né? Fez o bafômetro lá, deu negativo. E a Porschinha ficou só o caco. Não só a Porsche, como os veículos também, né? Bom, graças a Deus, né? Todo mundo tá bem, né? Assim, foram ferimentos leves, né? Não foram ferimentos graves. Poderia ser pior aí pro Giga, né? Ser um peso aí bem grande aí. E uma dor de cabeça maior ainda, né? Mas é isso aí, vamos acompanhar aqui para ver qual que foi o desenrolar de tudo aí. Para quem nos acompanha, olha só. Diz que desde o primeiro momento após o ocorrido, o senhor Fábio adotou postura colaborativa e responsável, permanecendo à disposição para os procedimentos necessários, acionando imediatamente os serviços de emergência e prestando assistência aos envolvidos. Destaca-se ainda que foi realizado o teste etílico do etilômetro, cujo resultado foi negativo para o consumo de bebida alcoólica, conforme registrado pelas autoridades competentes. A nota diz ainda que é importante ressaltar que, de acordo com as informações disponíveis, até o presente momento, todas as vítimas encontram-se conscientes, estáveis e sem risco.
risco de vida, permanecendo sob os cuidados e acompanhamento das equipes responsáveis. Os advogados do influenciador Fábio Giga dizem ainda que o senhor Fábio não apenas prestou assistência médica após o acidente, como também continuará prestando todo o suporte necessário às vítimas e seus familiares, tanto em relação ao acompanhamento da assistência à saúde, quanto à reparação dos danos materiais decorrentes do ocorrido, demonstrando a preocupação e compromisso com todos os envolvidos. Então, tá aí, né, a nota dos advogados. A gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, as autoridades estão fazendo todas as investigações, as apurações, mas felizmente a gente não teve um desfecho mais trágico ainda. É importante ressaltar que o teste do bafômetro, como eu disse, e a nota também deu negativo para o uso de bebidas alcoólicas. É claro que a gente vai seguir acompanhamento, os desdobramentos dessas investigações. Eu volto com vocês. Obrigado, Camila. A gente tem acompanhado vários e vários acidentes com super esportivos. É claro que cada caso é um caso, a polícia tem que investigar. Nesse caso aí, portanto, não havia, então, bebida alcoólica, mas é que a tração é traseira. Os carros são super potentes, muitas vezes eles têm autocontrole para controle de tração, e quando você retira esse controle de tração, a tração traseira não é tão simples assim, tanto que o carro de Fórmula 1 a tração é traseira também, então é mais difícil de você controlar com a tração dianteira. Então isso pode ajudar a explicar, você acelera demais, ele tem muita potência e ele costuma sair de lado, e claro que cada acidente é acidente, a investigação é feita pela polícia, mas de qualquer forma a gente tem notado vários e vários acidentes em São Paulo envolvendo carros super esportivos. De fato, isso daí tem acontecido nos últimos meses aí, né? Tem acontecido bastante acidentes aí envolvendo Porsches. E é o que o repórter ali falou no final ali. Possa ser que ele tenha mexido no carro ou não. Ou, felizmente, tipo, foi um erro ali na hora da direção ali, né? Aí vai ser divulgado aí conforme o tempo aí. Conforme for investigado aí tudo, né? As causas total do acidente. Tem outra matéria. Vamos embora aqui para a última matéria. Última não, né? A última que eu tenho aqui no caso, mas com certeza surgiu mais por aí. Está sendo ouvido agora em uma delegacia o homem que provocou um acidente grave hoje de tarde em São Paulo e que poderia ter sido muito pior, como você vai ver na reportagem. Velocidade, impacto e correria no meio da tarde no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Um Porsche avaliado em mais de R$1,5 milhão perdeu o controle e atingiu 3 motociclistas. Bateu em outros 2 carros e invadiu a calçada antes de parar em um muro. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas. O motorista foi levado à delegacia. Aí, ó. O noticiário aí foi no Ipiranga que aconteceu. 5 feridos, 2 carros e 3 motos. Ele é o influenciador Fábio Giga, conhecido pelos conteúdos sobre fisiculturismo. O caso é mais um entre os acidentes registrados na capital paulista durante o feriado prolongado. Nos últimos dias... E essa reportagem aqui, ó, ela relata não só esse caso aí do Giga, da Porsche, mas de outros novos acidentes que aconteceu referente ao feriado prolongado, que aconteceu vários por aí. Teve um que foi até meio delicado, que foi de uma ambulância que bateu num poste, perdeu o controle. E os caras são um piloto profissional, né? Mas às vezes na urgência ali, esse daí não perdeu o controle, né? No caso da ambulância. Foram pelo menos 10 ocorrências. Câmeras de segurança registraram uma dessas batidas. Um carro atingiu um entregador de moto em um cruzamento no Jaçanã, na última quarta, véspera do feriado. O motociclista foi arremessado, depois socorrido e levado ao hospital. O estado de saúde dele não foi informado. Teve até esse caso também do motoca também, né? Entregador que foi cruzar uma rua. Do G que tem? Não, tá nessa reportagem também, mas tem aqui. Tem 2 que eu peguei. Isso é aquela, tipo, no cruzamento. Meu, o motoca tem que tomar cuidado também. Nunca confiar que não vai vir ninguém. Tipo, tá cruzando, dá aquela paradinha depois da faixa, vê se não vem ninguém, vê se não vem nenhum outro louco de motoca também. Aqui os 2 cruzou, os 2 eram de cara, mas quem tava mais à frente ali parecia ser o motoboy. Então o carro vem de cheio e pegou ele.
Mas se um dos dois faria ali, né, e dar aquela olhadinha básica, né, não tinha ocorrido aí o acidente. Na verdade, é que não mostra na filmagem que o farol estava vermelho. Tem um quadradinho aqui, ó, parece que estava vermelho. O cara furou o farol mesmo do carro. Ah, uma câmera. Uma câmera pegou se o farol estava vermelho ou não. Deve ser alguma câmera da região lá. E aí o cara furou o farol vermelho. Então o cara do carro ocasionou aí a queda do motoca. Um dos casos mais graves aconteceu na madrugada de quinta-feira. Uma ambulância perdeu o controle e bateu em um poste no bairro da Moca. Uma idosa de 82 anos que era transportada no veículo morreu. Outras 3 pessoas ficaram feridas. Esse caso aqui foi um dos mais graves de todos, pelo jeito. Ó. A ambulância perdeu o controle e bateu num poste. Tava carregando uma paciente ainda. Caraca. Feriado prolongado tenebroso, hein? Dados do Infociga, sistema do Detran de São Paulo, mostram que os feriados e as madrugadas dos fins de semana estão entre os períodos de maior risco nas vias. Já os domingos lideram as estatísticas de mortes no trânsito no estado, com mais de 1.200 vítimas registradas nos últimos 2 anos e 4 meses. A quantidade de acidentes chama a atenção pela diversidade das causas. Especialistas apontam que, além da conduta dos motoristas, fatores como falta de educação no trânsito, falhas na fiscalização e problemas de infraestrutura contribuem para o número elevado de mortos e feridos. As pessoas pensam que educação de trânsito é aprender a ler placa, a controlar o veículo. Não. Educação de trânsito é muito mais do que isso. É a pessoa ter consciência do risco de estar em via pública, ou operando aquela máquina, ou simplesmente trafegando. De fato, dada a consciência de cada um, né? Que tem que ter consciência que você está dirigindo ali uma máquina ali e você não está sozinho na rua, né? Então, tipo assim, dependendo do seu ato ali, do que você fizer de errado, você vai estar prejudicando outras pessoas e colocando elas em risco também. E fazia tempo que não surgia assim tanto acidente assim, em feriados prolongados. Lógico, se a gente for pesquisar a fundo, a gente vai achar coisa por aí, né? Mas fazia tempo assim que não tinha acidente feio mesmo. E esse daí foi o feriado aí que, felizmente, teve muitas causas aí. Então isso daí, vamos acompanhar aí como que vai surgir mais aí desse caso aí do Giga aí. Até o próximo vídeo.